Irmãos, glória a Deus. Eu admito, a minha vocação é de pregador, amém? 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 Verdade seja dito, irmãos. A palavra de Deus para mim é mais gostoso do que doce. Mas, como eu falei, irmãos, o que for preciso fazer para que a obra de Deus cresça, nós vamos fazer. O meu intuito, o meu objetivo, a minha missão é ser boca de Deus, é ser instrumento de Deus, é ser um influenciador dessa geração. Então, custe o que custar, precise o que precisar ser feito, estaremos fazendo para que a obra de Deus cresça. Amém? Amém? Irmãos, antes de eu entrar no texto que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, no início da semana, na terça-feira, eu falei assim: olha, eu quero que os irmãos estejam meditando no livro de Atos, capítulo 2, verso 42 ao 47. Eu não vou perguntar agora se os irmãos gravaram, não é essa a intenção. Mas eu vou repetir novamente: medite nessa passagem bíblica, porque nós precisamos de lembrar e gravar na nossa memória o que significa ser igreja. Amém? Amém? Então vamos lá. Livro de 1 Samuel, no capítulo 22. Aleluia! Livro de 1 Samuel, no capítulo 22. Glória a E Deus. no verso 1. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga comigo o estudo bíblico. E está multiplicando o estudo bíblico aqui, hein, irmãos? De 15 em 15 dias para os varões na segunda-feira, segunda sim, segunda não. De 15 em 15 dias na quarta-feira para as irmãs, quarta sim, quarta não. Na quinta-feira e todo último sábado do mês de 8 às 10 na consagração. Amém? Podemos ler? Que diz assim: então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. Todo homem que se achava em? Aperto. Todo homem que se achava em? Aperto. E todo homem endividado. Todo homem o quê? Endividado. E todo homem de espírito desgostoso. E todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. E era com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer por mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Pode ser sentar? Mas pode ser sentar na glória a Deus. Não precisa bater palma, dá glória a Deus. Dá glória a Deus, não precisa bater palma, não, dá glória a Deus. Quem foi Davi? Para nós falarmos dele, não é verdade? Homem de grande conquista, mas algo também que é indispensável. Ele recebeu o elogio, o qual eu desejo que você receber. É homem segundo o meu coração, diz o Senhor. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Conhecemos a história, mas para que não fique diferente, para que nós venhamos inculcar na nossa cabeça e aprender com Davi. Não ser o Davi desse século, desse tempo, mas aprender com Davi.
A Bíblia vai dizer que Davi, ele cuidava das ovelhas de seu pai. A Bíblia começa a relatar sobre ele. Em 1 Samuel capítulo 16, quando o Senhor diz a Samuel: Samuel, por que você ainda tem dó de Saul? Eu já o rejeitei. Vá, porque eu tenho escolhido para mim um rei. É interessante que no início não havia rei. O povo exige, pede, insiste, até que Deus deu um rei. E esse rei, o qual o povo recebe de Deus, por ter pedido, é um homem chamado Saul, que até então não gostava de responsabilidade, não gostava de estar à frente de ninguém. Mas quando o Senhor o escolhe, segundo o pedido do povo de Israel, ele vai receber a unção de 70 profetas. Ele não vai suportar ficar de pé. Mas como foi comentado esses dias, voltando do monte, juntamente com os varões, tudo aquilo que fica parado, tudo aquilo que fica muito guardado, e assim como foi falado aqui no círculo de oração, acaba enferrujando. E a Bíblia diz assim que Saul, ele começa a dar mais ouvido à voz do povo do que à voz de Deus. Talvez ele caiu naquela armadilha. A voz do povo é a voz de Deus. De repente ele caiu. Mas eu quero dizer nessa noite, deixemos de ouvir a voz do povo. Deixemos de nos misturar ao povo e façamos a diferença. E a Bíblia diz assim que por ele ouvir mais a voz do povo do que a voz de Deus, então Deus vai o desprezar, Deus vai deixar ele de lado e vai retirar o seu espírito. Quando Samuel agora, direcionado pelo Espírito Santo, vai ir até a casa de Jessé, porque Deus falou: é lá na casa de Jessé que tem provido um rei. Samuel falou: Senhor, se Saul souber que eu estou indo lá, ele vai me matar. Mas Deus, como ele já planeja tudo e o projeto dele é perfeito, ele disse: vai lá para sacrificar um cordeiro, vai lá para realizar um sacrifício. E chegando lá, sabemos da história, ele vai encontrar os melhores filhos de Jessé, os filhos mais fortes, os filhos mais atraentes. Entre eles Eliabe, Abinadab, Samar, Elissama. E todos esses homens se apresentaram e fizeram ali a fileira, como se fosse um processo seletivo. O melhor da casa de Jessé. Cada um com seu talento, cada um com a sua qualidade, cada um com algo para apresentar, e eram experimentados na guerra. Mas a nenhum daqueles o Senhor havia escolhido. Isso já quebra qualquer paradigma. Isso já lança por terra qualquer pensamento que você tenha vivido nesses dias, de que Deus só escolhe os capacitados, de que Deus só escolhe aquele que tem boa eloquência, que tenha boa dicção, que tenha boa leitura, que tenha bom conhecimento. Deus só escolhe aquele que já tem experiência. Comece a jogar para fora isso hoje. Comece a lançar fora esse pensamento. Comece a entender que se Deus estivesse à procura de aparência, não precisava desprezar a Saul. Se Deus estivesse à procura de estatura, não precisava desprezar a Eliabe. Se Deus estivesse à procura de homens experimentados na batalha, não precisava de estar à procura de Davi, porque Jessé tinha 3 filhos que eram experientes na batalha. A Bíblia vai dizer assim que, como Deus falou que não tinha nenhum no meio daqueles 7 filhos, ele vai encontrar então agora um questionamento para si. Deus vai dizer assim: olha, eu não quero nenhum desses. E Samuel pergunta: olha, falta algum? Tem mais um que está lá no campo, cuidando das ovelhas. E já sabemos que quem mexe com o animal, ele não vai ficar cheiroso, ele não vai ficar atraente, tudo nele vai querer que passe diante, passe longe. Eu imagino que todos que conhecem aí uma fazenda
fazenda ou na roça tem um prazer enorme de cuidar de animais. Todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta, eu tenho certeza. Não, fala comigo. Mas aí a palavra de Deus vai dizer assim que Samuel fala, olha, ninguém vai comer enquanto esse menino não chegar. Meu Deus! Olha para nós entendermos, eu estou tentando trazer algo aqui, para que você não deixe sua mente dispersa nesta noite. Entenda, Deus estava procurando quem estava escondido. Deus estava procurando a quem ninguém dava valor. Deus estava procurando a quem nem o próprio pai lembrava. Deus estava procurando a quem ninguém queria ter por perto. Mas aí quando Davi chega um menino, diz a palavra de Deus, chega um menino, franzino, ruivo, mas de boa presença. Meu Deus! De repente eu começo agora a imaginar, ninguém o quer por perto, ninguém estava suportando provavelmente o odor que Davi estava ali transmitindo. Mas mesmo naquela situação, Davi é de agradável presença. Louvado é o teu nome, Senhor. No momento que você está irado, você é de boa presença? Não. No momento que você está frustrado, você é de boa presença? Não. As irmãs naquele momento que está fazendo a faxina na casa, está desejando que alguém vai fazer visita, você está com aquela touca, você está com a poeira na sua roupa, você está desejando que alguém te visite? Não. Mas se a Bíblia está dizendo que Davi chegou e ele é de boa presença, então ele chegou com um sorriso no rosto. Aleluia! Ele chegou alegre. Agora outra coisa que me chama a atenção. Foi louvado aqui ontem, no segundo de oração. Quero que valorize o que você tem. Aleluia, Deus! Davi fazia aquilo com grande valor. Glória a Deus! Davi fazia aquilo com grande excelência. De repente Davi pode ter chegado, a Bíblia não relata, vamos conjecturar, que Davi chega lá e fala assim, olha pai, as ovelhas estão naquele pasto que o Senhor indicou, viu? Foi meio difícil, algumas que saíram cagando pelo meio do caminho, eu estou com a sandália suja, eu estou com a sandália fedendo, mas as ovelhas estão do jeito que o Senhor quer. Aleluia! O Senhor falou que o trabalho era especificamente para mim, pois eu tenho certeza, viu pai? Era eu mesmo, não tinha outro para fazer esse trabalho. Ei, agora olhe para você, será que aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, será que aquilo que Deus tem te confiado, você tem feito? E aonde você chega, alguém nota, esse gosta do que faz. Pegou. Esse gosta do que exerce, esse gosta da casa que tem, esse gosta da esposa que tem, esse gosta do esposo que tem, esse gosta do trabalho que tem, esse gosta do filho que tem. Aleluia! Meu Deus! Jesus. É momento de tentarmos seguir, não vou dizer que vai ser fácil, o exemplo de Davi, porque ele fazia e tinha prazer no que fazia. A Bíblia diz assim que quando Davi chega, o Senhor fala, é esse aí. Aleluia. Mas esse aí, Senhor, é esse aí. Imagine a reação, a expressão de Eliabe. Forte, musculoso, a espada na bainha, sempre preparado para a batalha, homem de valor juntamente de Saul, e um moleque. Perdão da palavra, vamos corrigir, moleque não pode não. Um menino, um garoto, colocando Eliabe para trás. Cuidado, irmãos, pregadores, cantores, homens e mulheres chamadas pelo Senhor, cuidados. Porque uma hora você pode ver Deus chamar um menino e mandar você assentar e ficar na reserva. Cuidado. Cuidado, porque o que você faz pode ser de suma importância, mas se você não faz com excelência, Deus pode colocar alguém no seu lugar. Glória a Deus.
A Bíblia diz assim que a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se move sobre Davi. Aí vem, temos que valorizar o que nós temos. Nós temos valor. Aí para depois de valorizarmos o que nós temos, o que nós somos, quem nos tornamos e o que representamos na seara do Senhor, aí o Espírito Santo ele pode se mover. Mas se você não valorizar, se você não cuidar, se não faz com excelência, não tem como o Espírito de Deus se mover em você. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia. A Bíblia diz que depois de receber a unção, Davi se tornou famoso, né? Davi estava bombando na rede social. Davi não tinha espaço na agenda para pregar. Aleluia. Davi era reconhecido como o melhor tocador de harpa. Foi tudo isso. Bastou um ano descer, Davi se tornou o cara. Principalmente que já que o Espírito Santo se movia na vida dele, todo mundo só batia o olho e falava assim: eis o profeta. Mas não foi isso que aconteceu. Mesmo depois de receber a unção, volta Davi para cuidar das ovelhas. Ah, Senhor, já sou batizado com o Espírito Santo, alguma coisa tem que acontecer. Ah, Senhor, já sou evangelista, alguma coisa tem que acontecer. Ah, Deus, eu sou missionário, alguma coisa tem que acontecer. Mas por que Davi voltou para cuidar das ovelhas? E será que ele voltou chorando? Será que ele voltou reclamando? Será que ele voltou murmurando? Não! Volta Davi para exercer e exercer com excelência. A Bíblia vai dizer agora que o espírito mal atormentava Saul. E vão dizer para Saul assim: olha, meu Senhor, deixa-nos trazer alguém que toque instrumento para que o espírito mal te deixe e você possa descansar. E aí, alguém vai falar de novo de Davi. Olha, eu conheço alguém, um jovem, que toca harpa, que é gentil aspecto, que é de boa presença, que é animoso e que é sisudo em palavras, e o Espírito do Senhor está sobre ele. É interessante. Muitos querem ter boa aparência, mas não quer ser sisudo em palavras, não quer ter palavras que motivam, não quer ter palavras que alegram. Muitos querem ser lembrados, mas não querem dar lugar para o Espírito de Deus agir. Muitos querem ser reconhecidos, mas não tem o espírito animoso, não tem coragem mais. A coragem já não faz mais parte do seu arsenal. A coragem não faz parte mais da sua vida. Você quer todas as coisas que favoreçam o seu bem-estar, mas na hora de tocar para alguém se alegrar, para alguém ser consolado, você não quer. O importante é ser reconhecido, mas ser reconhecido quando o evento é bom. Irmãos, vivemos em uma época onde as pessoas querem o bem-estar, mas não querem pagar o preço, não querem se dedicar, não querem estar prontos para servir. Davi, como a Bíblia diz que ele era animoso, se falasse com ele para limpar o chão, com certeza ele limparia louvando. Se falasse com ele para vir no círculo de oração, com certeza ele viria louvando. Até porque em toda a sua trajetória a Bíblia vai o representar e vai falar muito bem dele. Primeiro, quando ele vai se tornar rei lá na frente, ele despe-se das vestes reais e mistura no meio do povo para adorar o Senhor. Aleluia. Davi era Davi sendo rei ou sendo pastor de ovelhas. Davi era Davi
Davi, sendo conhecido por matar o gigante, ou sendo conhecido por ser um homem do povo. Davi era Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, ou mesmo quando ele falhou, Davi era Davi. O que está faltando nos dias de hoje é que é que você venhamos preservar a nossa personalidade, venhamos preservar quem nós somos, venhamos preservar aquilo que nós sabemos exercer, na luta ou na bonança. Pai, aleluia. A Bíblia diz assim que quando Davi toca a harpa, Saul dá aquela suspirada aliviada. Suspirou. Porque havia unção em Davi. Mas, me explica, instrumentistas aqui presentes, como seria se Davi começasse a tocar a harpa e ela tivesse desafinada? Todo instrumentista que se preze, todo pedreiro que se preze, todo serralheiro que se preze, não anda sem as suas ferramentas, não anda sem os seus equipamentos, não anda sem os seus apetrechos, e antes de tocar um instrumento ele vai conferir para ver se está afinado. É o correto a se fazer, é indispensável se fazer. Davi podia ter a unção de Deus, mas se a harpa tivesse desafinada, nada ia fluir, Pai. Você pode até falar ou até pensar consigo que essa palavra não vai se encaixar para você, porque você tem a unção de Deus, porque você tem o dom de Deus, porque você sabe pregar, porque você sabe cantar, mas não vai adiantar nada se não houver aplicação no seu coração, se não houver dedicação da sua parte, se não houver disciplina na sua mente, vai se tornar inútil o que você sabe fazer. Aleluia. Se Saul estava perturbado, ele precisava de um som suave. Aquele que tem o Espírito Santo, aquele que tem o Espírito de Deus, ele também tem um discernimento como ele deve agir. Davi podia chegar lá tocando um colinho de fogo, e aí? Mas Saul precisava de pular. Um dia ele pulou, um dia ele profetizou. Naquele momento ele precisava de cura. Naquele momento ele precisava de regeneração. Naquele momento ele precisava que as cadeias caíssem por terra. Aleluia. Mas Davi sabia tocar a harpa e cuidar de ovelhas. Na obra de Deus é necessário que nós sejamos voluntários para fazer o que for preciso, irmãos. Às vezes nós achamos assim, é para a vida ser liberta, então envia outro porque eu não sei lidar com a libertação. É para fazer isso, então envia outro porque eu não sei fazer. É para pregar, então coloca outro. É para orar, então coloca outro. A Bíblia diz então que passam-se os dias, levanta-se uma guerra. Os irmãos de Davi vão lá para a batalha e Davi está cuidando de ovelhas. Ele cuidava de ovelhas, tocava para Saul. Tocava para Saul, cuidava de ovelhas. Duas funções a exercer Davi. Davi, faça-me um favor, venha aqui, Davi. É o que, pai? O que eu posso fazer? Vai lá na batalha levar alimento para os teus irmãos e ver se está tudo bem e me traz a resposta. Mas pai, eu já toco para Saul. Mas pai, eu já cuido de ovelhas. O senhor quer que eu vou lá na batalha ainda levar alimentos? Isso não é função minha. Mas aí a Bíblia vai dizer que Davi não fala nada. Deixa alguém cuidando das ovelhas, monta lá no cavalo, no jumento, seja o que for, coloca o alimento e leva para os seus irmãos, os mesmos que achavam que Davi não tinha condições, que Davi não tinha capacidade, que Davi não representava nada, que Davi era um fracassado. Lá vai Davi alimentar quem ele queria ver mal. Irmão, eu sou ungido de Deus, mas não dá para conviver quem quer puxar meu tapete, não. Irmão, eu sou ungido de Deus, mas não dá para conviver com quem eu não tenho afinidade. Irmão, eu sou ungido de Deus, mas meu negócio é ficar quieto no canto. Irmão, eu sou ungido de Deus, mas eu não gosto de ser cobrado.
Davi lá levar. E chega lá, Davi vai se destacar de novo, sabe por quê? Quando há simplicidade em nós, irmãos, não precisa de eu me propagar. Quando há simplicidade e humildade em mim, não precisa de eu mostrar para ninguém, provar para ninguém que eu tenho qualidade, que eu tenho compromisso. Ao chegar lá, Davi dá o alimento a quem é responsável pela alimentação. E quando ele chega exatamente quando um grande gigante estava afrontando o exército de Deus. Davi foi lá para quê? Para levar alimentos. Davi foi lá para quê? Para obedecer uma ordem. Davi podia só deixar o alimento lá e falar assim: deixei o alimento, vou para minha casa, acabou a minha obrigação, eu não tenho mais nada para fazer aqui. Mas aí ele ouve aquele gigante afrontando o povo de Deus. Ele fala: o que é mesmo que esse gigante está dizendo? O que mesmo está acontecendo aí? E de repente aparecem os zombadores, os criticadores, aqueles que só querem nos ver para baixo e falar: Davi, eu sei bem que você veio aqui só para esperar a batalha, eu sei que você veio aqui só para observar. Não é assim que acontece? É verdade. Às vezes ninguém quer fazer. Às vezes ninguém tem coragem de partir para cima do gigante. O gigante está falando, as pernas estão tremendo, está todo mundo escondendo dentro das tendas, todo mundo correndo para as suas casas. Mas na hora que aparece o Davi não sabe fazer. O Davi é curioso, o Davi paga mico, o Davi não tem força, o Davi não sabe, o Davi vai morrer na batalha. A Bíblia diz assim que alguns vão dizer para Davi: olha, assim diz o rei, que aquele que vencer esse gigante vai dar a sua filha como esposa e ainda vai cortar todos os impostos. Só que Davi não estava preocupado com isso. Davi, ele estava preocupado que um grande exército estava ali, mas um exército de medrosos, um exército de covardes. Era um grande ajuntamento. As fileiras de Israel estavam lá, poderiam ser 10, 20 mil homens, mas era 20 mil homens com medo, era 20 mil homens cegos, era 20 mil homens que estavam olhando para o gigante como se fosse maior do que o Deus que eles diziam servir. O que adianta ser experiente na batalha, mas Satanás bate o pé e nós corremos? O que adianta estar com armadura, capacete, couraça, cinturão, sandálias, escudo e espada, mas isso se torna apenas mais um peso no seu corpo, você não usa. É verdade. A Bíblia vai dizer assim que Davi vai até Saul e fala: olha, Saul, eu vou enfrentar esse gigante. O quê? Você, Davi, você sabe tocar harpa, rapaz, você não sabe manejar espada, não. Você sabe cuidar de ovelha para a ovelha comer do melhor pasto. Você não sabe segurar escudo, não. Mas aí é que está a verdadeira intimidade. Agora Davi vai declarar para Saul e vai dizer: olha, quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, ninguém sabia, até ele contar para Saul. Veio um leão e tomou das ovelhas do meu pai, e eu peguei ele pela barba. Pegaria alguém? Alguém falou que um dia desse foi a Dana Vigília. A vocalista da banda falou assim que se colocasse ela dentro da jaula com o leão, ela desesperaria. Ela queria correr, ela queria subir, mas Davi vai lá, pega o leão pela barba e mata o leão. Mas era só um garoto de 17 anos. Era só um garoto ruivo que andava fedendo estrume de ovelha. Era só um garoto que não apresentava nenhuma qualidade. Mas esse garoto matou um leão. E você? É homem vivido? É mulher vivida? Tem 10 anos de crente? Tem 20 anos de crente? Tem matado um leão ou o leão está te colocando para correr? Aleluia. O interessante é que a função que Davi exercia não era obrigação dele, segundo a lei judaica. Aquela função que ele exercia
era o filho do meio. O filho do meio não era Davi, Davi era o caçula. Davi era o mais novo, viu, irmã Juliana? Davi era o mais novo. Mas Davi defendia as ovelhas do pai com todo prazer. Aleluia. Podia ser eu ter recebido a unção de rei, mas enquanto não chegasse o tempo dele, ele continuava sendo pastor de ovelha. Você pode ter recebido unção de pregador, você pode ter recebido unção de profeta, você pode ter recebido unção de cantor, mas enquanto não chega o seu tempo, enquanto não chega o propósito de Deus para a sua vida, defenda aquilo que Deus colocou em suas mãos. Não abandone o seu posto. Sabe, depois do leão veio um urso. Segundo aqueles canais que falam sobre animais, o urso tem no mínimo, no máximo 2 metros de altura. Então ele é mais alto do que eu, só que pesa cerca de 200 quilos no mínimo. E aí? O leão já é assustador, só o rugido dele. E o urso, 2 metros de altura, 200 quilos pesando, e as garras de todo tamanho. Mesmo assim, Davi partiu para cima do urso. De repente você venceu o leão, mas agora apareceu o urso na sua frente e você está imóvel. E você não sai mais do lugar. Porque você diz assim, não, só o leão já era suficiente. Só o leão já era o melhor que eu podia fazer. Agora vem logo o urso. Ei, levante-se, parta para cima do leão, parta para cima do urso. Pare de ficar olhando para o seu medo e deixar que o seu medo te paralise. Hoje você pode dizer que não tem medo de nada, mas as lutas têm te paralisado. Eu vou matar o urso, meu Deus. O mais interessante é que mesmo depois de contar isso, ele tem que ouvir de Saul. Já que você quer ir lá, e aquele homem lá já é experimentado na batalha, então toma essas armaduras aqui, veste as minhas armaduras. Veste as minhas armaduras, porque quem sabe assim você vai durar algum tempo. A Bíblia diz assim que Davi tentou andar com as armaduras, mas ele não conseguia sair do lugar. Eu consigo ver isso de 2 maneiras. Primeiro, às vezes nós achamos que alguém, por ser mais experiente, é mais santo, é mais usado do que nós, então tudo que aquela pessoa fala nós temos que aceitar. Segundo, nós achamos que a avaliação de alguém é mais importante do que a avaliação de Deus a nosso respeito. Davi ele já tinha tido as suas experiências. E baseado nas suas experiências, ele não precisava de armadura. Ninguém foi socorrer ele. Ninguém foi levar armadura para ele quando ele estava lutando com o leão. Ninguém foi levar armadura para ele quando ele estava lutando com o urso. Ninguém estava se preocupando se ele voltaria vivo. Porque agora ele tinha que aceitar a armadura de Saul. O homem que precisou de Davi para receber o refrigério e a libertação de Deus. Aleluia. De repente, o que tem acontecido com muitos é que está esperando algum Saul levar armadura para você se sentir capacitado para com isso. Para de ficar esperando que alguém fique carregando você, fique puxando você, fique cutucando você, fique te vestindo de armadura. É hora de você lembrar das experiências que um dia você teve, e baseado nessas experiências, sinta-se capaz e parta para cima da batalha. Para de ficar esperando alguma coisa sobrenatural para você. Como ele não conseguiu se livrar da armadura, vai para cima do gigante e vence o gigante. A partir daí, então, Saul não queria deixar mais Davi voltar para casa. Davi agora já não exerce mais a função de pastor, só fica como pajem de armas de Saul. Venceu o leão, venceu o urso, venceu o gigante e ainda continua servindo. Não tem a própria espada, não tem o próprio escudo,
não tem ainda reconhecimento, continua servindo, continua carregando as armas de alguém. A Bíblia vai dizer que, como ele venceu o gigante e não recebeu a filha de Saul como esposa, ele vai questionar esse acontecimento. E Saul, percebendo, ele vai falar assim: olha, eu vou te dar minha outra filha, mas só se você for lá e tomar 100 prepúcios dos filisteus. Ele volta com 200. Ei, não faça só aquilo que te é pedido. Não faça só aquilo que te é mandado. Sempre faça mais do que aquilo que te pedem para fazer. Aleluia. Ah, irmão, mas hoje não sou eu que estou escalado para orar. Você pode orar? Então ore. Ah, irmão, eu não sou responsável por abrir a igreja hoje, mas pode chegar às 7 horas, cheque. Aleluia. Ah, irmão, mas não vai ser eu que vou ministrar o estudo hoje. Pode participar do estudo? Venha. São alguns exemplos daquilo que nós vivemos aqui. Não precisa de esconder. A Bíblia vai dizer que, passado esse tempo, Davi se tornou agora chefe de um exército, entra e sai na batalha. E aí vem o primeiro reconhecimento. As mulheres sempre recebiam os homens quando vinham da batalha, cantando, jubilando, dançando. E um dos dias, voltando Davi da batalha, e Saul lá na sacada do palácio, ouve-se a música. Saul feriu seus milhares, mas Davi feriu seus 10 milhares. Quando nós temos simplicidade, quando nós temos ânimo, quando nós temos coragem, quando nós temos disposição, quando nós somos voluntários, chega o momento de Deus trazer em nós a sua glória. Chega o momento de Deus levantar-nos do nosso fracasso, da nossa humilhação. Aleluia. Mas só que, paralelo ao reconhecimento, também vai vir a igreja. Paralelo ao reconhecimento, também vai vir a perseguição. A partir daí, nós vamos entender então por que Davi está na caverna de Adulão. Davi ele teve que fugir, depois de vencer o leão, depois de vencer o urso, depois de vencer o gigante, e depois de ser reconhecido por ferir milhares, ou melhor, diziam 10 milhares. É aí que entra a palavra que nós temos. Sabe por quê? Porque nós achamos, porque um dia nós sapateávamos, profetizávamos, cantávamos, fazíamos e acontecíamos. Não precisamos mais de fugir, não precisamos mais de esconder, ou achamos que não tem mais nada a ser tratado em nós. Segundo o que a Bíblia explica a respeito de Davi andar para a caverna de Adulão, esse era o momento de Deus tratar com Davi. Esse era o momento de Deus moldar o caráter e a personalidade de Davi. Era um grande campeão, se tornou um grande guerreiro, estava de bem com o povo de Israel, o povo de Israel o amava. Mas agora ele teve que voltar para o anonimato. Sabe o que eu posso entender com isso? Aquele que nos chamou e nos alistou para uma grande obra, ele sabe do que nós precisamos, e muitas vezes nós queremos ensinar a Deus como deve agir conosco. Aleluia, Jesus. Às vezes nós achamos que somos experientes o suficiente e não precisamos de consertar mais nada. E Davi, que era um grande campeão, agora estava no anonimato. O Espírito Santo nos chama para entender que há coisas da nossa vida que é só nós que seremos tratados. A Bíblia vai dizer que quando Davi foi lá para a caverna de Adulão, a sua família não foi com ele, o seu amigo Jonatas não foi com ele, as mulheres que cantaram dizendo que ele era campeão e tinha ferido 10 milhares, não foi com ele. Meu Deus. Davi estava sozinho. E a caverna de Adulão era um conjunto de cavernas, e só habitava ali homens e mulheres que eram endividados,
desgostosos, perigosos e desprezados pela sociedade. Glória a Deus. De campeão, de novo, no meio dos discriminados. De matador de leão, mais uma vez com pessoas que não tinham propriedade. Glória a Deus. De matador de gigante, mais uma vez com pessoas desgostosas. Glória a Deus. Sabe? Eu tenho uma